Casca, ela não só é uma das personagens principais de Berserk, como ela também é uma das favoritas dos fãs da obra, e não é por menos. Logo no início do mangá, na Era de Ouro, ela mostra de cara do que ela é capaz e conquista a todos com a sua determinação e a sua personalidade. Mas quem sabe minimamente sobre a obra sabe que isso não se mantém por tanto tempo. No fim do arco da Era de Ouro, um evento gigantesco e irreversível ocorre, e muda pra sempre essa personagem, e é disso que a gente vai falar hoje. A Casca no começo é uma personagem bem simples, ela é a única integrante feminina do bando do Falcão e é uma dos comandantes do grupo. Ela tem um apreço muito grande pelo Griffith por ter salvado ela no passado e é, por isso e por outros motivos, apaixonada por ele. E a Casca se destaca muito por ser uma figura muito competente em combate e ter uma postura muito firme e muito decidida. Dada a época em que a obra se passa, ela não escapa de uma porrada de comentários e avanços machistas e sexistas, além de tentativas constantes de abuso sexual. O mundo de Berserk é, por muitas vezes, um retrato do pior do ser humano, e no caso até de seres não humanos. Mas a Casca é uma figura muito imponente, ela bate de frente com essas pessoas e seres, e os enfrenta com todas as forças a todo o tempo. Muitas vezes sim precisando ser salva pelo Guts, ou pelo Griffith, ou pelos outros do bando, mas não a todo momento, e muitas dessas vezes em momentos válidos, como quando a ameaça é um ser muito absurdo ou um grupo muito grande. E toda essa questão de abuso em relação à Casca já vem presente logo que a gente conhece mais sobre a personagem, e descobrimos que ela se juntou ao bando do Falcão após um dia em que o Griffith a salvou de uma tentativa de abuso de um nobre que havia comprado ela, que na época só tinha 12 anos, da sua família. E outra coisa muito bem colocada sobre a personagem é a personalidade dela. A Casca novamente é uma mulher em meio à Idade Média que é a única dentro de todo um bando de mercenários. Ela é muito orgulhosa, ela é meio poucas ideias e é firme e rígida nos seus atos. Ela tem uma postura imponente, eu vou usar essa palavra de novo. Ela não dá espaço para desrespeito com ela dentro do bando. E ela, por parte da Era de Ouro, é bem fechada também, sendo que a maior parte dos seus sentimentos mais expositivos são ela estourando com o Guts por ficar metendo louco o tempo todo, coisa que a marca registrada dele não tem jeito. Mas isso começa a mudar ao longo desse arco, em principal conforme o Griffith se aproxima da princesa Charlotte. Sendo apaixonada por ele, agora que eles já são um pouco mais velhos e os hormônios deles já estão em maior evidência, a Casca começa a se sentir mais fragilizada quanto a esse distanciamento diante do Griffith. E isso dá espaço para ela se aproximar mais justamente do Guts. E daqui em diante essa proximidade dele só cresce ainda mais, até o momento em que o Guts sai do bando. Tem todo aquele rolê, ele vai embora, o Griffith surta, é capturado pelo rei de Midland, o Guts volta e é quando há um momento de maior conexão entre ele e a Casca, onde ela desabafa com ele sobre tudo o que aconteceu depois dele partir e onde eles se unem mais do que nunca. Eu não sei dizer o nível do amor que a Casca uma vez sentiu pelo Griffith, se ele foi o maior amor da vida dela, não é impossível, mas nesse momento, mesmo que os atos dela fossem a princípio motivados pela frustração, pela tristeza, pelo ressentimento, o laço que ela e o Guts amarram e o amor que eles nutrem um pelo outro é tão puro e genuíno quanto poderia ser. Pausa. Na verdade eu tava revendo algumas cenas enquanto eu editava e cara, não. Os atos dela não foram inicialmente motivados por tristeza e whatever. Ao menos não só por isso. Com certeza ela tava mal com toda a situação do Griffith e tudo mais, mas o sentimento que ela desenvolve pelo Guts vem bem antes disso. Tanto que no capítulo que ele tá partindo do bando tem um momento dela ficando constrangida ao perceber que ela não queria que ele fosse embora. Além da forma como o olhar dela brilha quando ele volta e ela vê ele de novo e tal. A Casca de fato já amava o Guts, o que me faz pensar que o sentimento dela pelo Griffith era, na verdade, muito mais uma admiração e uma paixão platônica do que um amor genuíno. Ao passo em que pelo Guts, sim, ela sentia um amor romântico e verdadeiro. Enfim, façam suas pesquisas direito quando forem escrever vídeos, jovens. Continuando. Mesmo quando o Guts se lembra do seu trauma do passado e gera um afastamento diante dela, a Casca o acolhe novamente. Ela é compreensiva, ela é gentil. Nesse momento, os dois, cobertos de feridas e tristezas e dores dos seus passados, encontram um espaço para aconchegar um ao outro. Naquele momento, eles não precisavam de mais nada, eles estavam seguros. Mas isso não dura muito. Depois que eles resgatam o Griffith juntos ao bando do Falcão e se deparam com o estado deplorável dele, todos ficam meio perdidos com que rumo seguir. O plano da Casca e do Guts era ir embora do bando juntos, mas quando se depara com a situação do Griffith, ela diz que não pode abandonar ele. Mas essa discussão não tem nem tempo de se estender, porque em meio a ela o Griffith comanda a carroça onde ele estava, tenta tirar a própria vida, e é quando ele reencontra o Berrelite e tem início o eclipse.
Eu não vou entrar em detalhes específicos e minuciosos do que acontece nesse evento, eu vou só falar por cima. É basicamente uma grande desgraça, todos são marcados pelo estigma, um por um são mortos os membros do bando do Falcão, restando somente o Guts e a Casca, e os dois passam por um verdadeiro inferno, principalmente a Casca, que depois de contemplar a morte de cada um dos seus queridos companheiros, muitos deles inclusive se sacrificando para proteger ela, em meio àquele pesadelo maldito, infernal e desesperador, mesmo resistindo até onde é capaz, ainda assim, ela é completamente violentada pelas criaturas que cercam o lugar, e como se não fosse o bastante, o Griffith, aquele que uma vez foi o ídolo dela, a sua paixão, a pessoa em que ela mais confiava, também abusa dela. Depois o Skull Knight aparece, pega ela e o Guts e os tira do eclipse, mas as coisas não acabam por aí, muito pelo contrário. Quando o Guts acorda no dia seguinte, ele se vê abrigado pelo Rickard, membro do bando do Falcão que ficou de fora do eclipse, e pela Erika, que é filha de um ferreiro que forjou a sua espada. E ele logo pergunta pela Casca, mas quando eles o levam até ela, ela tá completamente aterrorizada com ele, com o toque dele. Mas mais do que isso, ela parece irracional. Só a Erika consegue se aproximar dela. Ela não confia em mais ninguém. Em meio a isso também, ela tem um aborto espontâneo do seu filho com o Guts, que havia sido maculado pelo Griffith durante o eclipse, tornando-se uma criatura que desaparece junto dos outros monstros diante da luz do sol. E se você achou estranho e pensou, ué, eu nem sabia que ela estava grávida, nenhum de nós sabia até esse ponto. Em meio a isso tudo, o Guts decide partir em busca de encontrar e matar o Griffith, e ele deixa a Casca para trás por alguns capítulos. Spoilers da Torre da Convicção a partir daqui. E o Guts, ele passa um bom tempo nessa caçada até o momento em que ele tem uma visão com a Casca, dela sendo queimada em uma fogueira. Ele volta até o Rickard e a Erika e descobre por eles que ela desapareceu. Ele vai atrás dela e a gente tem todo o pedaço do mangá da batalha contra o Mosgos, que é esse mano esquisito aí, e a igreja bizarra dele. A gente conhece a Farnese, que é uma puta de uma esquisita no início. Tem a cena do cavalo, tem o Serpique, o maior rolê, pá, o Guts resgata a Casca. Quando ele resgata ela, é perceptível que ela tá bem mais de boa com a presença dele. Ela já não evita ele daquela forma de antes. Talvez nem tanto por reconhecer o Guts, e sim por entender que ele tá lá pra proteger ela. Quando o Griffith ressurge durante a batalha contra os Kushan, a Casca se exalta diante dele. Ela estende seus braços na direção dele, mas como vemos 2 capítulos depois, o Guts ainda assim consegue partir de volta pro Rickard e pra Erika com ela. No caso, nesse momento não ia dar pra ele fazer a vingança dele contra o Griffith, ele tava mais preocupado com a Casca também. E esse momento reforça que depois desse tempo, o medo dela diante dele se desfez. Ela não se recuperou, ela ainda não fala e nem entende os outros. Mas é um começo. Só que aí vem 2 novos problemas. Spoilers do arco do Falcão Milenário agora. O primeiro problema é que logo que eles retornam, o Griffith surge onde eles estão e se reencontra com a Casca. Ela treme e chora diante da presença dele, mas ele se afasta dela. Nessa cena é difícil dizer a visão dela diante dele. Se ela não se recorda do que aconteceu no eclipse, se ela se recorda, mas ainda assim não consegue nutrir ódio por ele e ainda o estima, é tudo muito incerto. A segunda coisa, o segundo problema é que quando o Guts parte pra casa do Puck junto com a Casca, em busca de simplesmente viver em paz com ela do jeito que as coisas estão, tem um momento onde ele é possuído por um espírito e acaba avançando nela e enforcando a mulher. Por conta disso, ela volta a ficar arisca com ele e tenta fugir, mas o pior vem em seguida, quando depois de ser atacada é abusada por um grupo, o qual ela mesma mata em um surto, o Guts ataca ela e quase abusa da mina também. Quer dizer, como quando ele volta aos sentidos ele ainda tá de armadura, eu acredito e prefiro acreditar que ele não chegou a concretizar o ato, mas isso não muda o quão fudido foi essa situação e o quanto que isso ferra ainda mais a relação dos dois. Nisso ele se junta com a Farnese, o Serpique e o Ishidoro, e a partir daí a Casca começa a se aproximar mais deles, principalmente da Farnese. A Farnese inclusive tem muito do seu desenvolvimento em cima dessa tarefa que é estabelecida para ela de cuidar da Casca. Ela se apega muito à mulher, ela se importa, ela é empática, ela cria um vínculo e um carinho genuínos por ela. E a recíproca é verdadeira, a Casca se apega muito a ela, uma vez que ela representa quase que uma figura materna para ela, ou uma irmã mais velha. Tanto que mais pra frente tem um momento em que a Farnese se separa do grupo, e quando eles tornam a se reencontrar é visível a alegria da Casca em ver ela de novo. Em meio a essa jornada tem um momento em que o Skull Knight menciona o reino dos elfos pro Guts, dizendo que com os poderes do rei, talvez a Casca pudesse recuperar o seu coração, mas que provavelmente o que o Guts almejava não era o que ela queria também. Nesse ponto eles já estão juntos da Shirk, e em seguida a isso também surge uma criança misteriosa que logo de cara se apega por completo à Casca, mas que não muito depois desaparece do nada. Essa criança da lua é um mistério por um bom tempo, então a gente já volta nisso. Spoilers do arco fantasia a partir daqui.
Pois bem, muitos capítulos se passam, muita coisa acontece e é só na reta final do que a gente teve no mangá até então que o grupo do Guts chega no reino dos elfos. Lá, pra nossa felicidade, não tem nenhum grande BO pra chegar até o rei, ou no caso, rainha, não sei. E ela se prontifica e prepara a cerimônia de passagem dos sonhos. Como a Casca tá muito arisca com Guts, ele não participa. Aquelas que se encarregam disso são a Shirk e a Farnese. Com a ajuda da Danan, rei, rainha, sei lá, elas conseguem alcançar os sonhos mais profundos da Casca. E cara... um cenário completamente desolado, com um campo vasto e sombrio iluminado por um sol negro. Isso é o interior da Casca. Isso foi o que o Eclipse fez com ela, o que o Griffith fez com ela. Quando elas buscam pela representação da própria Casca dentro desse mundo, elas encontram. Nesse momento não foi um arrepio que eu senti, foi mal-estar. Um cão negro sem uma das patas, sem um dos olhos, coberto de cicatrizes e perfurado por estacas, arrastando um caixão, e dentro dele... esse tempo todo, por trás da figura bobinha e perdida que a Casca apresentou durante todos esses capítulos, era isso que ela guardava. Era esse o peso que ela mantinha dentro de si, resultado de uma experiência tão terrível, tão cruel. Isso é o que ela se tornou. Mas não é isso que ela é, não é justo com ela. E claro, tem muitos poréns nisso, o próprio Skull Knight falou antes que ela poderia não querer isso. E é difícil dizer e não teria como perguntar o que ela preferiria de verdade. O que é o certo num caso como esse? Querendo ou não, a Casca como ela tá aqui é sorridente e alegre, mas não é ela. E a gente não sabe como a verdadeira Casca se sentiria diante disso tudo, pelo menos não até então. O que você julgaria certo? Deixar ela como ela tá? Feliz e alegre na sua própria insanidade? Perdida e confusa, mas aconchegada perto dos seus amigos? Ou trazer ela de volta e correr o risco dela viver o resto da sua vida sofrendo pelo seu trauma? Em primeiro pensamento, eu acharia correto trazer ela de volta, devolver a sua consciência para que ela pudesse ser ela de verdade de novo. Mas pensando novamente, eu não tenho tanta certeza assim. Me doía ver a Casca perdida, confusa, mas será que trazer ela de volta seria mesmo o melhor? A Farnese e a Shirk enfrentam as criaturas dos sonhos dela e remontam os fragmentos da boneca, mas quando incluem seu coração, veem que tem espinhos ao seu redor, e no conflito do momento elas não conseguem remover eles e colocam o coração na boneca da forma como ele tá. E é aqui, 160 capítulos depois, que a Casca retoma sua consciência e volta a ser aquela que a gente conhece. Ela se lembra de tudo que passou, antes e depois do eclipse, mas justamente essa memória em particular, do evento traumático, parece meio nebulosa. Quando a Farnese menciona o Guts, a Casca sorri e os seus olhos se enchem de lágrimas, mas quando o vê, ela entra em pânico. O Guts se torna a figura que desbloqueia as memórias daquele dia. Ela não consegue ver ele, ela não consegue ouvir a sua voz. Essa barreira ela não consegue atravessar. Em meio a isso, a criança misteriosa reaparece e a Casca segue apegada a ela mesmo sem ter certeza de quem é. E nutre pelo garoto um carinho genuíno de mãe. Mas esses dias pacíficos, ou quase, têm um fim. Numa noite em que, diante dos olhos do Guts, a criança se torna no próprio Griffith. A Casca vai até onde eles estão e tem um novo surto, o maior até então. Ela desmaia e o Griffith a sequestra, levando-a consigo até o seu reino. E aqui, completamente desiludidos e tão frustrados quanto o próprio Guts, nós nos perguntamos: e agora? Depois de chegar tão longe não valeu de nada? Foi tudo em vão? O que fazer? Como enfrentar essa nova situação? Mas essas respostas a gente não vai ter tão cedo. Em meio a esses acontecimentos foi que o autor do Berserk, o Miura, morreu. E a obra até seguiu e segue tendo continuidade, mas Berserk não é mangá de lançamento semanal, então vamos precisar de paciência. Eu escolhi parar por aqui. Eu me conheço e eu sei que eu não suportaria de ansiedade acompanhar isso no lançamento. E eu prefiro esperar ter ao menos uma quantidade razoável de capítulos para ler numa só. Então no futuro, quando a gente tiver todas essas respostas, se valer eu faço uma versão atualizada desse vídeo. Sobre o ponto que a gente parou, é uma grande incógnita, porque a Casca recuperou as suas memórias, mas ela não superou o seu trauma. É como se ela só tivesse mantido ele preso num cantinho da sua memória. E sempre que ela vê o Guts, essa memória é desbloqueada. Ele é o gatilho do seu estresse pós-traumático. E é difícil dizer de que forma isso poderia ser solucionado. Ela tem uma dor muito grande dentro de si pelas memórias terríveis daquele momento. E só a voz dele por si só já desbloqueia tudo isso. Não importa o quanto ela deseja ver ele, falar com
com ele de novo, ela não consegue. E agora esse distanciamento não é só psicológico, né? Agora que o Griffith levou ela embora, é um distanciamento físico também. Então, mais do que resgatar ela novamente, o Guts vai precisar encontrar uma forma de quebrar essa barreira que o tornou o gatilho do sofrimento da Casca. E ela, por sua vez, vai precisar ser muito forte para enfrentar as cicatrizes que aquele dia tão miserável deixou nela. Eu sinto e eu tenho certeza que uma boa parte desse vídeo, maior do que eu gostaria, se dedicou mais a narrar um pouquinho da história do mangá. Mas, querendo ou não, a Casca passou mais de 160 capítulos invalidada pelo que aconteceu no eclipse. Eu francamente gostaria que ela tivesse tido mais espaço para ser trabalhada. Eu digo mais no sentido de que ela passou todo esse tempo sendo meio que uma personagem de apoio, sabe? Ela fazia parte do grande objetivo, mas ela não tinha uma participação muito ativa. E, cara, a Casca merecia mais, sabe? Eu espero que nesses próximos capítulos, a partir desse momento em que ela já recuperou as memórias, ela consiga ter essa maior participação, esse maior protagonismo, talvez. E eu particularmente gostaria que um final feliz esperasse ela depois de tanto sofrimento. Mas é de Berserk que a gente tá falando, então não tem como ter muita segurança. Mas por enquanto eu gostaria de agradecer por assistir até aqui e pedir encarecidamente não só pelo seu like e inscrição, mas para que deixe nos comentários o que achou do vídeo, as suas opiniões, algo que tenha a acrescentar, qualquer coisa, vamos interagir. Muito obrigado de novo por assistir até aqui, me segue no Insta para atualizações e até uma próxima. Falou!